Bom, pessoal, eu sou o João Paulo Fontoura, estou ao lado da Júlia Vargas, minha colega aqui no FootHub, para mais uma edição do FootHub Sessions, e hoje a gente tem um prazer enorme em receber um colega de profissão, uma das referências em assessoria de imprensa, que é o Rodrigo Paiva. Só tem 4 Copas do Mundo no currículo, mais do que muito jogador consagrado por aí. Rodrigo, muito obrigado por nos atender. E eu queria iniciar perguntando para ti, a gente conversava antes de começar a entrevista, eu e a Júlia, a respeito da tua trajetória profissional. Ela, salvo engano, ela não está ligada a um início, por exemplo, em mídias tradicionais, né? Tu começaste a trabalhar direto em assessoria de imprensa no Flamengo, lá nos anos 90. Pelo menos para quem estuda a função, a gente considera um dos pioneiros, um pelotão de frente, assim, né? Obrigado por nos atender, Rodrigo. Eu que agradeço, João, Júlia, muito obrigado pela oportunidade. Você acertou. Eu nunca trabalhei num jornal, TV, rádio, internet nem existia na época, né? Mas também não trabalhei. Nenhum veículo de comunicação tradicional, né? Então, a minha formação toda foi fazendo esse trabalho de comunicação no futebol, né? Quando eu comecei, eu não me lembro de outra pessoa assim, em 1990. Era até estranho, a própria imprensa estranhava, né, aquela presença ali no início. E quando eu comecei a viajar para o Campeonato Brasileiro com o Flamengo, aí já em 91, com o Vanderlei ou Carlinhos, não sei bem qual dos dois, quando eu chegava aí em Porto Alegre, outros lugares pelo Brasil, em vários lugares assim, ninguém nem sabia que função era essa, o que era aquilo, mas percebiam que na prática eu ajudava, porque tinha uma interface, né, que aproximava as necessidades da imprensa com o time, com a delegação, com o clube em si. Então, assim, foi um começo bem pioneiro mesmo. Olhava para os lados, só tinha eu, assim, não tinha ninguém viajando com o time, nada. Tá fazendo o que hoje da tua vida e como é que tá encarando a pandemia, Rodrigo? A pandemia eu tô encarando como todo mundo, quer dizer, todo mundo, infelizmente nem todo mundo, com muito respeito pela seriedade, pela gravidade, quanto é um desafio para a humanidade enfrentar, né? Acho que muita gente que viveu anos anteriores e até não viveu nada semelhante, né? Então, assim, foi cair agora na nossa geração, né? E estamos aqui enfrentando dificuldades que existiram lá no passado, né? Séculos passados, etc. Com muito respeito por tudo, me cuidando. Em relação ao trabalho, eu estou num momento profissional assim, muito bom. Eu, depois da Copa do Mundo de 2014, quando deixei o futebol, eu resolvi dar uma parada de 2 anos, para estudar outras coisas, temas totalmente diversos, diferentes do esporte, do futebol, do jornalismo, arte, cultura, história, foi muito por aí. E depois de 2 anos assim, sem trabalhar, eu recomecei, né? E aí resolvi recomeçar não no futebol, porque eu já tinha uma trajetória ali de muitos anos no futebol, eu já tinha vivido tudo, né? Desde o começo do Flamengo, como a gente falou aqui, depois com o Romário, no auge, depois com o Ronaldo, no auge da carreira dele, depois 14 anos na seleção brasileira, depois também na FIFA, que eu trabalhei durante 7 anos, né, para a Copa do Mundo no Brasil. Então, assim, eu não tinha muito mais para onde ir no futebol, eu já tinha vivido tudo e queria novos desafios. E aí eu fui trabalhar na comunicação, mas em outras áreas, coisa que eu faço até hoje. Só que aos poucos o futebol me puxou de volta, assim, então eu dou uma consultoria para o Maracanã, já dei para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, e sigo dando, assim, no esporte alguma coisa, né? Mas nessa área de consultoria, aí também muito na área política, cultura, imagem de família, gestão de imagem na família, crises, essas coisas que eu vivi bastante na minha vida, e elas se repetem, né? Muda o tema, mas o mecanismo é o mesmo, em qualquer área, sabe? Seja na política, seja no entretenimento,
seja no cotidiano. Então, assim, você aplica mais ou menos as mesmas experiências que você viveu no esporte e nas outras áreas. Por exemplo, quando tu começou com o Romário, com o Ronaldo, depois a internet era uma coisa muito menor, né? Como é muito diferente lidar com crises hoje, com a internet sendo do tamanho que é e que as coisas simplesmente voam, é muito rápido tudo. Eu estava ontem até dando uma entrevista também sobre a Copa de 2006, sabe? É uma Copa que ninguém fala, mas foi uma Copa emblemática. E eu estava recordando exatamente esse processo. Quando eu trabalhei com o Romário, não existia internet, né? 94, 95, 96, 97, 98, não tinha, sabe, internet. 99 ali, começando assim, mas não tinha essa aplicação na comunicação, era mais para ligar pessoas, assim, mas muito ainda incipiente, né? Na Copa de 2002, já 3 anos depois, 99, também a internet e a própria TV a cabo estavam começando, porque na de 98 nem cabo nem tinha TV a cabo, que hoje já é um negócio antigo, né? Então, assim, a internet, eu lembro em 2002, quando a gente queria fazer um comunicado e tudo, era muito mais complicado, a velocidade era limitada, né? E aí eu estava justificando isso para as dificuldades que a gente viveu em 2006, porque 4 anos depois de 2002, a Copa que a gente ganhou, 2006, esses dois instrumentos de comunicação, no caso a internet e o que a internet trouxe no bojo, né? As ferramentas de comunicação e tal, e a TV a cabo, elas já tinham uma relevância muito grande, sabe? E era algo novo, você chegar numa Copa do Mundo. Algo novo para quem está do lado do campo e para quem está trabalhando como jornalista também, né? Então, ali na Copa de 2006, no início, houve uma mega exposição da seleção brasileira, muito em função do desconhecimento dessas mídias, né? A própria televisão se tocou que ficar transmitindo bobinho, aquecimento, manter o canal aberto o tempo inteiro, com a liberdade que a gente dava, né, para trabalhar, etc., na época, era uma exposição excessiva. E o nosso lado teve que aprender a controlar isso também, né? Que também era novidade. Por isso essa falha que houve no início, que, na minha opinião, não interferiu no resultado 50 dias depois, até porque depois a seleção fechou, né? Ficou mais atendendo só a imprensa, não tinha mais torcida, não tinha mais aquele volume de entrevistas. Mas é isso, assim. Então ali já era uma mudança radical. E hoje, né, na Copa de 14, vou dar um salto aí pela Copa de 2010, que não é tão significativa em termos de mídia, assim, de mudanças de mídia, né? Foi só uma evolução. Na de 14 já tinha, né, as ferramentas pessoais, o Instagram já era um instrumento forte, o Facebook era mais forte do que é hoje. Então, assim, essa mega exposição e esse canal de comunicação direta já era muito forte, já tinha muita relevância, né? E blogs, né? Então, assim, era mais difícil, bem diferente da época do Romário. As crises do Romário se limitavam a administrar a imprensa. Mas seria mais difícil administrar as crises do Romário ou a Ferrari do Ronaldo com a internet? Nossa Senhora, eu tenho alguns amigos assim, eu tenho uns amigos bem mais velhos que eu, que viviam com Vinícius de Moraes, com Tom Jobim, né? E eram parceiros deles, inclusive. Eu converso com eles assim, falo como seria Vinícius de Moraes nesse mundo de hoje, né? O cara que casou tantas vezes, teve tantas mulheres, um ícone, um ídolo brasileiro, uma referência, né, da poesia, né, do mais belo que tem aqui no nosso país. Assim, como seria ele nos tempos do Instagram, do Facebook, dos paparazzi digitais, né? Quem teria sido ele, né? Quem teriam sido essas pessoas, né? Uma boa reflexão essa. E isso se estende pelos mega ídolos como o Neymar, Cristiano Ronaldo. O Messi não é tão midiático assim, né? Mas Cristiano Ronaldo, Neymar e tantos outros que a gente vê na música,
cinema, né? É que eu vivi um tempo aqui no Rio de Janeiro, que o paparazzi era... Você não conseguia ir a lugar nenhum. Não falo de mim, falo dos meus amigos famosos, assim, que era aquela multidão tirando foto. Depois os próprios artistas passaram a se autopromover e divulgar e acabaram até com a profissão do paparazzi, quase, né? Ela meio que desapareceu, porque todo mundo virou um paparazzi de si mesmo, né? Então, assim, são outros tempos. Eu acho que tem coisas boas e coisas ruins. Sabendo usar, é útil. Rodrigo, se você se deixar dominar pela vaidade, aí sim é um risco. Perdão pela interrupção. Nada, Rodrigo, né? Pudesse compartilhar conosco, na medida do possível, né, um aspecto da função do assessor de imprensa que acho que o grande público, se é que tem curiosidade, pouco tem conhecimento a respeito, né? Porque, no teu caso, tu assessoraste, pelo menos das últimas gerações, os nomes mais importantes da história do futebol brasileiro. Jogadores, eu estou falando. E a tomada de decisão, pelo menos eu penso assim, é algo determinante na função do assessor de imprensa, não só em relação ao momento em que ela é se dada, mas também em relação às motivações daquela tomada de decisão. E quando eu não faço ideia como é trabalhar com os caras desse porte, como é que foi a tua construção e a manutenção daquilo que tu imaginava ser o correto a ser feito diante de pessoas que os caras têm o mundo aos pés? Bom, assim, nessa área da comunicação, né, aí a gente divide, hoje em dia, né, isso se aprofundou mais, eu divido em alguns setores, assim como a assessoria de imprensa, a gestão de crise, a gestão de imagem, o cara de mídia social. Então, ela se fragmentou, né, foi se especializando em várias áreas. Eu, assim, acho que o cara da gestão, a assessoria de imprensa, ela é fundamental, ela toca o motor, né? Faz aquilo andar no dia a dia. E a gestão de crise é uma função muito desafiadora, porque ela precisa de muita sensibilidade, conhecimento do mecanismo, né? E principalmente experiência, né? Você é como tudo na vida, você só aprende com a repetição, com erro, com acerto, vivendo diferentes situações, que chega num ponto lá, você já viveu tanta coisa que elas mais ou menos vão se repetindo. Quando elas começam a se repetir, é sinal que você está meio que pronto para tudo, né? Mas até lá você vai errar, vai acertar. Então, assim, essas referências assim mundiais que eu trabalhei, e a marca também da seleção brasileira, são desafios mesmo, né? Tudo é notícia, qualquer coisa é notícia. Você aprende a entender que, dependendo de quem for, e até a esquina é notícia, entendeu? Aquela história que o Caetano mesmo brinca, né? O Caetano Veloso, que tem, né? Caetano Veloso estacionou seu carro no Leblon. O que quer dizer isso? Ninguém sabe, mas isso saiu na mídia. Então, assim, tudo é notícia. Quando as pessoas têm uma exposição grande, são famosas, reconhecidas, vai ampliando, né? No seu estado, no seu país, depois no seu continente e no mundo, né? Eu lidei com pessoas que eram famosas no mundo inteiro, né? Com a imprensa estrangeira presente, tudo. Então, assim, é muito prazeroso você poder saber que a sua decisão, em poucos minutos, foi reverberada pelo planeta Terra inteiro, entendeu? A decisão que você tomou em conjunto ali. É muito prazeroso. Você viveu isso no clube que você trabalhou tantos anos, né? E viveu situações também. Elas não são diferentes, né? Às vezes o eco é maior, quando a dimensão é global. Mas elas se repetem. É bem interessante isso. Pensando nessa tua fala de lidar com ídolos globais, enfim, pessoas que reverberam e reverberaram mundialmente, vê uma grande diferença entre a imprensa brasileira e a imprensa italiana, espanhola, enfim? Eu não vejo grande diferença, não. Assim,
Os latinos são mais interessados nesse calor, assim, nas emoções, nessas coisas. Mas você vê que os tabloides e os veículos de escândalo, assim, mais conhecidos do mundo estão na Inglaterra, né? Que é um país frio, mais duro, né? Não tem muita diferença, sabe? O mecanismo é o mesmo. Eu olho para cá, para o Brasil hoje, assim, acho que a gente importou a cultura do distanciamento europeu, né? Eu acho isso um equívoco nosso. O europeu tem muita coisa para aprender com a gente, principalmente no futebol e no relacionamento humano. Eu acho que a gente não precisava ser tão distante da imprensa, não precisava estar praticamente reduzindo uma profissão à metade do que ela já foi, de cobertura, de exposição por contrapartida. Então, assim, eu acho que o modelo europeu, que é mais distante, não me agrada, e a gente importou ele aqui para o Brasil, infelizmente. Eu prefiro o modelo americano, da proximidade, da imagem, dos desafios, da exposição, entendeu? Eu acho que ele vai ser um instrumento importante para levar o seu produto, o seu time, aquele material que você está querendo expor até as pessoas com mais facilidade. Rodrigo, sabe que essa tua resposta aí, ela é o trampolim para uma pergunta que eu ia fazer mais adiante, mas eu vou aproveitar agora. Desculpa, então. Não, bem capaz, já antecipou. Não sei se tu acompanhaste uma recente entrevista do Tino Marcos no Bola da Vez, dos canais ESPN, e ele fala exatamente sobre essa questão do distanciamento, né? Ele, inclusive, conversa com dirigentes da CBF enquanto ele cobria a seleção brasileira nos últimos 30 anos, se eu não estou equivocado. E ele fala que o termo que ele usa é que a cobertura da seleção brasileira se tornou árida, né? Ou seja, as televisões cobrem talvez só o campeonato de peteleco, os jogadores vindo, e isso, de alguma maneira, na interpretação dele, acaba prejudicando o relacionamento do torcedor brasileiro com o produto de seleção brasileira. Queria tua observação, se concorda, se discorda, como é que tu vê isso, porque o teu ponto de vista era outro, né? Era outro, mas é o mesmo. Até porque eu tinha um grande amigo com quem convivi a vida inteira, né? Vida inteira profissional, foram 30 anos convivendo com ele, nos diversos lugares que passei, que não foram muitos, né? Como a gente relatou aqui, mas ele sempre esteve presente na seleção, sempre, né? Todas as estratégias, e eu sempre agi, conduzi o trabalho dentro da seleção, ouvindo todo mundo, mas o meu papel, assim, não era de decidir, era só de levar para a comissão técnica e para o presidente a visão que eu achava melhor, né? A decisão numa empresa, ela é hierárquica, né? Quem vai decidir no final é a ponta da pirâmide. Mas se você não tiver argumentos sólidos, você não vai mudar as coisas. Mas se você tiver, você muda. E até por onde eu passei nesses anos na seleção brasileira, ela sempre teve essa filosofia. E não ache que era uma seleção vulnerável, porque não era. O contato com a imprensa e com o torcedor, ele se dá por 2 horas num dia, nada do outro planeta. 1h30, entendeu? Mesmo assim, a distância. E a proximidade se dava por 30 minutos de uma entrevista coletiva, é muito pouco. Uma vez antes de uma Copa do Mundo, eu fiz uma conta para o presidente da CBF e para o diretor de seleções, de que se numa Copa do Mundo cada jogador fosse a entrevista coletiva, e o Brasil fosse até a final, se eu colocasse os 23 jogadores para falar e o Brasil fosse até a final, tirando os dias de jogos, que não tem entrevista porque é dia de jogo, aí é FIFA que controla, a véspera do jogo, que a FIFA controla, entendeu? Cada jogador, em 50 e tantos dias, ou seja, 2 meses que dura uma Copa do Mundo, ele teria dado 2 entrevistas. Não é tanto assim. Não é nada que arranque um pedaço de ninguém. Isso tudo para você que está numa Copa do Mundo, que para um país inteiro, entendeu? Que movimenta
mais de 200 milhões de brasileiros, que é notícia no mundo inteiro. Eu acho que você tirar meia hora 2 vezes em 2 meses não é tanto assim, entendeu? Dá para fazer, mas precisa se explicar, né? Eu acho que esse distanciamento que há hoje, ele não é bom para o próprio clube, para a própria marca e principalmente para a seleção, porque ela está andando no caminho inverso. Ela tem que andar na direção do público, do povo, para reconquistar, que ela vem perdendo, isso é nítido, acho que não existe uma pessoa que vai discordar disso. O distanciamento e o desinteresse em relação à seleção vem aumentando, entendeu? Eu me lembro que em 2014, antes, ali quando a gente chegou à semifinal, lembro que na véspera daquele jogo fatídico, a seleção brasileira, nas pesquisas que o próprio Datafolha fez, etc., ela tinha assim, a popularidade chegando a 90% do país. Então, aquele trabalho de proximidade numa Copa do Mundo que ia acontecer no país, no seu próprio país, um desafio aqui em casa, de conquistar o torcedor para o seu lado, ela foi eficaz, ela conseguiu. É claro que com a derrota, tudo muda, né? O futebol vive muito de resultado. Mas esse trabalho de conquista do torcedor foi feito e com grande sucesso. A seleção brasileira recebeu, para mim, o maior case de comunicação do mundo, da história. Se você pegar agora, é que a reunião foi virtual, mas se você pegasse a reunião do clima dos grandes países aí, eu não sei se eles iam ter 1.000 jornalistas cobrindo, como a gente teve na Granja Comari, durante 54 dias, 50 e poucos dias, sem ter um problema. A imprensa lá no lugar dela, na arquibancada, entendeu? Ali, descendo depois para a coletiva, sem um contato direto, não arrancou pedaço de ninguém. E sabe quantas pessoas trabalhavam comigo? Uma. Eu e o Vitor, que a gente estava conversando antes. E na hora que o Filipão, no caso, era o treinador, né? Ele e o Parreira, que eles falavam, agora eu quero treinar bola parada, eu não quero que ninguém faça imagem. Eu fazia um sinal para a direita, o Vitor um sinal para a esquerda, para os 400 fotógrafos, cinegrafistas, eles viravam a câmera na mesma hora. Eu não precisava ir lá, nem falar e nem vigiar. Nenhuma imagem saía. Porque existia uma relação de confiabilidade, de respeito, de entendimento. Entendeu? Isso é conquista, isso é trabalho, é estratégia. Entendeu? Agora, é muito fácil. Eu meto um cadeado na porta, não entra ninguém. Mas aí, volta e meia, a gente vê a imagem de alguém no telhado, um drone passando por cima, alguém tentando furar lá por cima da encosta. Por quê? Tudo que é misterioso estimula o interesse. Futebol, assim, quando você precisar treinar secreto, você explica e não treina. Mas todo treino precisa ser secreto, todo treino precisa ser fechado, precisa desse distanciamento todo. E assim, eu sei que a minha resposta é um pouco longa, mas eu vou encerrar aqui citando um episódio que eu não participei da conversa. O Filipão estava no carro comigo e com o Thiago Silva indo para uma coletiva da FIFA na Copa de 2014. E ele perguntou para o Thiago, quanto que a presença da imprensa no treino atrapalha? Ele falou, Filipão, para mim, 0. Eu não estou nem vendo que eles estão lá. Eu estou concentrado no treino, estou olhando o treino, estou focado no meu trabalho. Se eles estão lá ou não estão lá, para mim é indiferente. E acho que para a maioria dos jogadores é indiferente. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o sentimento, no geral. Se você fizer de forma organizada, entendeu? Você consegue conviver. E aí, o que acontece? No noticiário, nos jornais, na internet, nos Instagrams da vida, nos Facebooks, nos jornais televisivos, sua marca vai estar aparecendo muito mais. Ela tem mais exposição, ela tem mais visibilidade. Isso vale mais, não é? Claro. Eu vou aproveitar que tu falou sobre a popularidade da seleção para puxar um pouco para uma pergunta que eu queria muito fazer desde que o JP marcou essa entrevista. Eu fiz meu TCC em 2019 sobre a gestão de crise do FIFA Gate, sobre a gestão de crise de imagem da CBF. E, enfim, eu sei que tu não estava lá, né? Tu saiu em 2014, mas eu queria muito te perguntar se tu fosse o assessor naquele momento da instituição. Tu acha que tu faria alguma coisa diferente do que foi tomado nas decisões de gestão? Júlia, eu não estou muito a par
do que a CBF tomou assim, de decisão nesse episódio. Assim, o FIFA Gate, no caso, aquela ação do FBI, etc., o que saiu no mundo, né? O que saiu no mundo, e eu sei porque vivi ali dentro, é a versão da FIFA. É a versão de um comando que permanecia naquele momento. Uhum. Se você reparar, o presidente Blatter permaneceu durante grande parte desse processo, né? O que aconteceu ali foi uma questão muito politizada de um golpe para assumir parte do controle que havia se perdido, entendeu? Então, assim, é uma história complexa, né, de se falar. Agora, eu não sei direito como a CBF lidou com isso. Eu não estava nesse momento mais. Mas eu acho que nessas horas de crise, a primeira coisa que eu aprendi na minha profissão é que mentir não dá certo. Omitir é uma opção boa. Se for possível omitir dados negativos, coisas que você sabe que vão te colocar em dificuldade, né? Vão dificultar o seu discurso. É difícil ter segredo, mas tem. Eu já passei por vários. Então, assim, mentir é ruim. Omitir é uma opção. E a verdade é o melhor. Enfrentar ela com inteligência, entendeu? Com argumentos. Isso é o melhor caminho para você lidar com uma crise. E o melhor caminho de todos é você saber que ela é como uma tempestade, né? Você saber que ela está chegando no horizonte e você toma as providências, né? Fecha as suas janelas, tira os móveis que estão ali, quando vem o furacão nos Estados Unidos, bota para dentro, tal. Porque se você quiser botar os móveis para dentro, fechar as janelas quando o furacão está passando, aí vai os móveis, não sobra nada, é muito mais difícil a operação. Então a crise é melhor você saber que ela vem e lidar com ela, antecipar, né? Perfeito. Antecipar a sua versão, sempre. Perfeito. Rodrigo, até os nossos colegas jornalistas talvez sejam quem mais pensa em isso dos assessores, né? E eu queria ouvir de ti o que tu pensas a respeito. Assessor de imprensa tem poder? E se sim, quais são? Eu acho que o maior poder do cara, do assessor de imprensa, do cara de comunicação, é o poder de transitar entre os dois lados, né? Então, quando você tem acesso aos dois lados, você tem possibilidade de argumentar, de colocar suas ideias, de ouvir o que o outro pensa, de discutir questões, entendeu? Então, eu acho que o poder maior é que você pode influenciar positivamente ou negativamente nas decisões, entendeu? Isso é sim um poder, claro que é um poder. Por isso que, como todo poder, é importante que você saiba usá-lo, né? Então, tem poder. Eu reconheço que tem poder. Agora, volto lá na pirâmide, né? Ele pode estar perto do topo em alguns casos, mas ele não é o topo da pirâmide. Acima dele tem sempre alguém. A decisão é sempre de quem responde por aquilo ali. Seja de um presidente CBF, seja do Ronaldo, seja do Romário, né? A decisão final é a deles. Júlia? Pensando em clube de futebol, nesse ponto de hierarquia que tu falou, o dirigente é o teu patrão, né? Mas é o treinador que é o maior alvo. E como conciliar, assim, caminhar nesse meio sem escolher um lado e sem se contar qualquer um dos dois? Não é fácil, né? Você transita entre os dois, quem te paga é o presidente, mas você cria uma relação normalmente de confiança com o treinador, de quem você passa a gostar. Eu vivi muita situação difícil, né? Porque é diferente do torcedor que está na arquibancada, né? Ele vai do amor para o ódio, mas sem muito compromisso, né? Aquele ódio não é um ódio real. Ele é um ódio em função de um resultado, de um momento difícil ali, onde ele extravasa as coisas dele. Agora, quem está ali dentro é um amigo, é uma pessoa que você conhece a família, os filhos, às vezes os netos, né?
e que vê os seus sofrimentos, suas dificuldades, entendeu? Assim, é difícil. Eu nunca criei calo para os amigos assim que viveram essa situação. Eu sempre sofri bastante com isso, torci e tentei ajudar mais do que tudo para que o desfecho fosse sempre o melhor. Agora, volto à mesma questão de sempre, né? Com transparência, todo mundo vai entender, sabe? O treinador vai entender que o seu patrão é o mesmo dele, né? E o seu patrão vai entender que você está ali convivendo e tem uma visão diferente da dele, entendeu? Se ele quiser te ouvir, e normalmente essas pessoas que têm muita proximidade ali dentro, que estão no dia a dia mesmo, em qualquer coisa, até na política, elas são ouvidas, entendeu? Elas têm voz, aquilo que a gente falou ainda agora. Você tem como, assim, colaborar para que essa decisão, ou esse confronto, ou seja dissipado, ou tenha um resultado melhor, o melhor possível, entendeu? Mas tem coisas assim que eu vejo, que eu pensava uma coisa, a pessoa, o comando tomou uma decisão diferente e eles estavam certos. No final, se mostrou que está certo. Ninguém é dono da razão, entendeu? Só que com a experiência, com a vivência, você acerta mais do que erra. Essa é a obrigação. Se você continuar 10 anos, 20 anos depois, errando mais do que acerta, então vai fazer outra coisa. Você não é bom para isso. Eu escolhi uma aqui de 2014, até estava lendo uma entrevista tua, falando de um bastidor que pouca gente lembra que existe, que é, por exemplo, a volta do ônibus depois do 7-1, vocês voltando para a Granja Comari, o silêncio absurdo dentro do ônibus, ninguém, é inimaginável esse ambiente. Mas eu sou curioso desde aquela Copa, Rodrigo, por isso eu não quero desperdiçar a chance aqui diante de ti, para te fazer uma pergunta sobre a estreia do Brasil na Copa, mais precisamente sobre um dia depois do jogo contra a Croácia. E aqui é a pergunta de um torcedor e também de um colega de função. Claro. Eu fiquei no clube muito tempo, inclusive com o mesmo treinador que tu trabalhaste, que foi o Filipão. Se é que teve a tua participação, imagino que sim, qual foi a motivação, de onde surgiu a ideia da gravação de um vídeo com o Fred, um dia depois do jogo contra a Croácia? O Brasil ganhou com um gol de pênalti do Neymar, se não me falha a memória, que foi um pênalti polêmico na época, discutido, e salvo eu esteja enganado, a CBF produziu um vídeo, né? Aquilo foi uma coisa pensada no dia seguinte. Tudo ali foi planejado. Muita coisa foi planejado com 1 ano de antecedência. Outras coisas foram planejadas ao longo do caminho, né? Mas tudo ali foi planejado, nada foi por acaso. E assim, utilizar o Fred ali foi estratégico, né? E ele colaborou. Sempre é fundamental você ter essa boa relação, essa relação de transparência e de confiança no futebol, no caso, com os jogadores, com a comissão técnica, com os dirigentes, porque você consegue as coisas e eles confiam em você e no resultado que você vai gerar. Então, assim, ali foi estratégico, mas tem situações que são dificílimas, né? Essa questão do ônibus que você falou, assim, é uma coisa que me marcou para sempre na vida, né? Um silêncio que dura 3 horas, entendeu? Você perder daquela forma lá em Belo Horizonte, pegar um avião, vir para o Rio de Janeiro, desembarcar no Rio, entrar num ônibus, subir uma serra para Teresópolis, para quem não conhece, leva mais ou menos 1h30, assim. Então, assim, esse processo todo durou umas 3 horas e pouco, assim, no ônibus, naquele escuro da noite. E a gente sempre que descia da Granja Comari, né, onde era a concentração para os jogos, era assim, no caminho de 1h30, né, de Teresópolis até a cidade do Rio de Janeiro, o aeroporto, era um mar de gente pela rua, sabe? Incrível, sim, era uma multidão. Não tinha um lugar que o ônibus passava da estrada, não era da urbana, não, que não tinha gente, entendeu? E nesse dia não tinha ninguém, nem para xingar. Acho que as pessoas perderam a força até para xingar. E era um silêncio profundo, né? E aí você ouvia alguém ainda chorando, entendeu?
Não via ninguém falar nada, um silêncio tremendo. E eu pensei ali no dia seguinte que, assim, e eu tinha que pensar com a minha cabeça, porque no dia seguinte a gente tinha que se levantar, porque ia jogar terceiro lugar, né? Com a Holanda. Porque a gente sai da Granja Comari para ir a Belo Horizonte, sabendo que se você ganha aquele jogo, você está na final da Copa do Mundo, você tinha entregue a sua missão. Chegou a final da Copa do Mundo no Maracanã, na Copa em casa. A gente chegou muito perto disso. E, ao mesmo tempo, muito longe, né? Porque a gente perdeu o Neymar, que era a nossa referência, o jogador mais importante, estava no auge. A gente perdeu o Thiago, que era o capitão, o jogadoraço, entendeu? O time perdeu as duas referências mais importantes, foi jogar contra o único time, talvez, que pudesse perder 2 jogadores. Nenhum outro ali poderia, que era a Alemanha. Se a gente joga contra a Argentina com menos 2, os mais importantes, o Messi mais 1, o jogo é outro. A gente joga com a Holanda sem os 2 principais, estamos no jogo, entendeu? Mas a Alemanha, infelizmente, a gente teve que enfrentar ela e o resultado foi o que foi. Então, assim, a minha cabeça lá, naquela madrugada, quando a gente chegou na Granja, era assim, o que eu vou fazer amanhã, né? Eu tenho que encarar. E eu acho assim, como o Brasil chegou até ali, na semifinal da Copa do Mundo, com uma postura que ela não poderia mudar, que a gente fez o que a gente pôde fazer, entendeu? Errar é humano. Pode ser que a gente tenha errado, deve ter errado no caminho. Eu penso onde eu errei, como penso na Copa de 2006, como penso nos meus erros da Copa que deu certo de 2002, entendeu? Que também houve erro, né? Então, assim, eu falei, foi na comissão técnica, no dia seguinte de manhã, eu falei primeiro com o Filipão, Filipão, eu acho que a gente, cara, fez o que a gente pôde fazer aqui. Respeitou todo mundo, se dedicou, levou a sério esse trabalho e o resultado, infelizmente, foi esse. Acho que a gente não tem que se esconder ou fugir, entendeu? Se a gente deu a nossa cara a tapa durante 50 e tantos dias, a gente vai dar de novo, sabendo que a gente vai descer lá e vai apanhar. Não vai ter um gesto de carinho, não vai ter um gesto de... É natural, nós vamos apanhar. Mas eu acho que faz parte a gente dar a cara a tapa e ouvir as críticas, ouvir os questionamentos, tentar responder, entendeu? E até, se não conseguir responder, saber que aí é que a gente errou. Aí ele falou comigo, pode me chamar que eu vou, pode ir que eu vou. Aí o Murtosa falou, eu vou também. Aí o Paixão falou, eu vou. O Ronco falou, eu vou. Toda a comissão técnica quis ir. Olha só que legal. Num momento desse, normalmente, qualquer um vai para dentro da toca, some. Quem vai querer encarar 600 jornalistas, 700 jornalistas depois de tomar de 7 da Alemanha? Essa comissão técnica toda encarou. No dia seguinte, entendeu? Ficou lá. E sabe como é que eu comecei a coletiva? Sim, podem perguntar. Façam as perguntas. E aí, 1 hora depois, olha só, as coletivas duram em média 30 minutos. 1 hora depois, começou a dar aquele vácuo entre uma pergunta e outra. Aí, foi a primeira vez que eu interferi. Eu falei, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou seja, a gente está aqui há 1 hora apanhando, sem parar. Em parte merecido pelo resultado, mas apanhando sem parar. Mas ainda assim, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu não parei a coletiva, a gente ficou até esgotar. E aí o pessoal balançou a cabeça assim, e aí eu falei, então obrigado, e a gente subiu. A gente teve coragem, entendeu? Eu acho que o mínimo que você tem que ter num momento desse é dignidade. Por isso que esses caras que eu estava ao lado deles, quando a gente ganhou tudo que você possa imaginar. 3 Copa América, 3 Copas das Confederações, 2 medalhas olímpicas, Copa do Mundo, a gente ganhou tudo no futebol, entendeu? Ao lado dessas pessoas, entendeu? Porque elas são dignas, entendeu? Porque elas não são só competentes, são dignas, são pessoas que têm coragem de enfrentar os desafios. A Copa do Mundo de 2014 foi um desafio. A primeira que eu tenho não está nem no nosso roteiro, porque eu quero muito saber o que é essa bola de ouro. Essa bola de ouro
Ah, por acaso ela tá... não é por acaso, tá? É que ela fica aqui mesmo, não coloquei ela aí na... Eu tô no sofá aqui sentado em casa. Essa bola de ouro o Ronaldo deu, quando ele conquistou em 2002 o melhor jogador do mundo. É a bola de ouro mesmo. A gente podia dormir sem essa, né, Júlia? Mas tudo bem. Eu vou fugir do roteiro também para copiar a Júlia, Rodrigo, para te perguntar, já que tu falaste nas coletivas e dando essa contextualização do pós-7-1, como é que era o teu critério, que estratégia tu estabelecia para escalar os jogadores, ou a dupla, no caso da seleção, geralmente eram 2 jogadores, né, que atendiam a imprensa todos os dias, não só em Copa do Mundo, mas em cobertura de eliminatórias, por exemplo, que tu escolhia fulano e Beltrano para esse dia, ciclano para aquele outro dia. Como é que tu te comunicavas com os atletas? Eu entregava uma programação, assim, aí ouvia eles, eu sabia que os jogadores que tinham mais... eram mais midiáticos, eu deixava mais para o final, entendeu? Quando ia chegando o momento da estreia, das competições, né? Já combinava isso com eles. Eu levava em dupla, sempre quem falava primeiro era o que não estava jogando, porque tem uma coisa que eu aprendi também, que se você inverter, botar o cara que é titular e o que não está jogando, se você botar primeiro o titular e depois o que não está jogando, metade dos jornalistas se levantava e saía. Olha só que coisa. Quando você coloca primeiro o que não está jogando, todo mundo fica porque tem que ouvir o segundo, né? Muita gente fica para ouvir o que não está jogando também, mas metade levantava. Depois desse rodízio assim, inicial, que passava uns 23, isso eu falo numa competição, numa Copa do Mundo. Depois disso, aí você vai levando os pares de acordo com o momento, né? Com o jogo, com a relevância. Aí vai jogar contra uma Espanha, um jogador que jogou na Espanha, é legal botar ali, porque ele está inserido naquele contexto, a imprensa também europeia gosta, né? A brasileira também usa, trabalha isso, gera conteúdo. Então essa engenharia você vai fazendo de acordo com os jogos. O protagonista do último jogo, de repente é o momento dele falar, ou alguém que não estava bem e foi bem, aí é o primeiro que você tem que levar, porque é a hora dele dar a virada. Dá fogo. Claro, na Copa de 2002, eu fiquei a Copa inteira, eu não fiquei um dia com o Ronaldo, um dia. Fiquei a Copa inteira com o Roberto Carlos e com o Rivaldo, porque eram os 2 desafios ali. Eram 2 jogadores muito questionados no Brasil, entendeu? Pô, eu não deixei o Rivaldo sozinho numa entrevista. E olha que naquela época não era 2-2, era zona mista todo dia. Era entrevista todo dia. E a zona mista é um corredor de jornalistas. Quando o ônibus chega, ele solta os jogadores no início, os jogadores passam por esse corredor, ao final do corredor é o vestiário. Então não tem nem como fugir. Eu ficava ao lado do Rivaldo e ele pedia depois, né? Assim, fica comigo, Rodrigo, para dar confiança a ele, para falar, sabe? E atirando também, para não ficar monopolizado num só veículo, né? E dividia por rádio, depois internet, depois jornal, depois televisão, não pode misturar tudo. Eles não passavam uma área do outro, entendeu? Aí vem imprensa estrangeira, você tem que encaixar, porque ela atrapalha os brasileiros, porque aí o cara responde em espanhol, aí os brasileiros estão gravando, entra um brasileiro falando espanhol, é uma confusão. Então tudo isso você tem que pensar, separar, porque os jogadores também, eles jogam na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, eles falam alemão, falam francês, falam inglês, falam espanhol. Então, assim, eles querem falar com aquele jornalista local, tem interesses, tem os amigos deles lá. Então, tudo tem que ser contemplado nessa engenharia, né? Então, assim, em 2002 era essa a realidade. Em 2014 era dos 2-2, né? Já em 2010 já era assim também. Qual foi a gestão de crise mais difícil que teve que encarar? Nossa! Eu trabalhei no Carnaval do Rio com Crivella. É mole? Ok. Eu não vou dizer que essa é a mais difícil, não, hein? Para você ter uma ideia. O mais difícil, acho que foi a derrota de 2014, né? Mas muita coisa, né? A lesão do joelho do Ronaldo, a segunda, né? Rompimento do tendão patelar, né? Você ficar sem rumo junto, né? Porque ali a relação vira de cumplicidade. Foram tantos momentos críticos, né? Mas, vou te dizer,
foram muitos momentos de alegria, muitos momentos, muito mais de alegria do que de tristeza ou de dificuldade, entendeu? Mais cortes de seleção, muita coisa assim que a gente viveu, né? Crise na CBF, no caso, na FIFA, ali com o Ricardo Teixeira também, foi complicado. Então, assim, foram desafios. Mas essa do carnaval é boa, né? Essa você não esperava, mas eu era o cara. Foi melhor. Mas vou dizer uma coisa para você, ó. Vou dizer uma coisa para você. Vocês não estão no Rio, mas eu consegui, fui o único, está no meu currículo. Botei o Crivella com o Rei Momo e a Rainha do Carnaval e as escolas de samba entregando a chave lá no Palácio. Foi a única vez na vida que ele fez isso. Eu consegui convencer. Aí ele falou assim, depois assim, meu filho, graças a Deus acabou. Aí eu falei, prefeito, o carnaval nem começou. Ele falou, não acabou nada, vai começar, o Raimundo está entregando a chave. Aí ele, não. Era difícil para ele. A minha última pergunta é mais um link com o início da nossa conversa, porque estava falando disso da tua carreira nos anos 90, e ela pode parecer tola, mas não é, porque vai fazer sentido, assim eu espero. Se naquela época existisse o WhatsApp, a tua vida teria sido melhor ou pior? No início, eu lembro que o celular chegou em 93, né? Então, no início mesmo, nem celular tinha. O Romário em 94. Eu acho que teria sido melhor. Eu ia usar bem. Eu acho que eu ia usar bem. Agora, eu faço aqui, assim, você falou bem do início, eu queria registrar, assim, duas pessoas. Eu tenho várias, né? Mas dois jogadores em especial, assim, o Gaúcho, que hoje já não está mais entre nós, foi o centroavante do Flamengo, e o Renato Gaúcho, né? Foram dois irmãos, assim, que graças a Deus eu conservo o Renato até hoje, né? E o Gaúcho nas minhas memórias, que me ajudaram muito lá no início, né? Aí tem Charles Guerreiro, Gotardo e tantos outros, mas o Idemar, mas assim, lá no início, o Júnior, o maestro, imagina, um irmão, mas esses dois, assim, em especial, eram meus amigos. A gente saía junto, e eles me ajudaram muito no início da carreira, foi muito legal. E o Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo, quem me deu a oportunidade de começar ali. Eu era remador do clube, da seleção brasileira, e aí eu fazia jornalismo, e aí ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar ali no futebol com o Paulo Dantas, e foi muito legal. Deu no que deu certo. Deu muito certo. Deu obrigada, sim. Rodrigo, pela tua disponibilidade em falar com a gente. Obrigado. Foi um papo muito legal. Obrigado. Eu que agradeço. Estou sempre muito aqui obrigado, quando Rodrigo. precisarem. Vamos lá, depois eu conto as histórias do Crivella. Vocês gostaram. Eu vou adorar essa, isso também. Valeu. Valeu. Valeu.